Romanos capítulo 11, quero ler com vocês do versículo 15 em diante. Romanos capítulo 11, do versículo 15 em diante. Todos acharam? Diz assim: porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Se alguns dos ramos foram quebrados e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz ativa. Verso 19. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que te não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus, se permaneceres na sua bondade. De outra maneira, também tu serás cortado. Fecha os teus olhos mais uma vez. Espírito Santo, assim como o Senhor já tem falado, assim como o Senhor já falou, que o Senhor permaneça falando mais uma vez, Senhor. Mais uma vez. Que o nosso eu seja colocado de lado e que só reste a sua presença. Que só reste a sua luz, Espírito Santo. A ti toda a honra, a ti toda a glória, a ti todo o louvor. Amém, graças a Deus. Carta aos Romanos, capítulo 11, vem tratando de uma situação bem delicada daquela época, porque os judeus, da forma deles de pensar e do que eles foram instruídos, eles de fato são os filhos da promessa. Na verdade, a promessa recaiu sobre eles. De fato, eles são considerados como filhos de Deus. Mas só que na nova aliança, a partir de Cristo, veio a oportunidade dos gentios fazerem também parte dessa filiação. Então Paulo agora está tendo o trabalho de explicar ou de desmistificar a questão de um judeu com um gentio, que só é filho de Deus quem for judeu, a partir desse princípio. Se não for judeu, não é filho de Deus. Então Paulo está pegando essa questão para tratar. E quando a gente volta a alguns capítulos anteriores, a gente vai ver Paulo falando de uma seguinte forma: que não são da descendência de Abraão todos filhos de Deus, mas sim a partir de Isaac, que é o filho da promessa. Paulo está explicando que a filiação, ou melhor, que a promessa a partir de Isaac recaiu, e os filhos de Deus não são filhos de Deus por conta de Abraão, mas por conta da promessa que recaiu sobre o filho de Abraão. Ele explica isso no capítulo 9. Não são todos da descendência de Abraão filhos de Deus. E ele explica que nem todos que são filhos da carne são filhos de Deus. Mas a partir da promessa é que são contados a descendência. Então ele traz o entendimento de que
Sara recebeu uma palavra da promessa de que ela iria gerar. E a partir disso se forma a descendência da promessa. Paulo está explicando para lá, aqui na frente, ele poder dizer o que ele disse. Então a gente entende por aqui. Ficou claro que Paulo está explicando que a partir de Isaac é que são contados a descendência, os filhos da promessa. E olha o que Paulo vai dizer lá atrás no capítulo 9, não precisa você abrir. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa, ok? São contados como descendência, porque a palavra da promessa é esta. Então Paulo está trazendo entendimento. Essa foi a palavra: tu darás um filho, tu terás um filho. E da mesma forma aconteceu com a esposa de Isaac, Rebeca, que antes de nascer Jacó e Esaú, Deus já havia dito: o maior vai servir a quem? O menor. Então eles nascem já com uma palavra da promessa proferida. Paulo já está deixando, irmãos, de longe já dá para ver que ele vai falar da promessa de Cristo, que ele vai falar da filiação que começa a partir de Cristo. Então ele já começa a trazer o entendimento deles. O que a gente pode dizer então diante disso? Que Deus está sendo injusto? É claro que não. Deus disse para Moisés: eu vou ter misericórdia de quem eu quiser. Então, está nas mãos de Deus tanto querer, tanto fazer, quanto efetuar. Está tudo sobre as mãos de Deus. Da mesma forma, Paulo vai explicar que Deus também levanta Faraó com um propósito: de mostrar o seu poder e fazer o seu nome conhecido em toda a nação. Tudo que acontece ali é um propósito específico de Deus. Aí olha o que Paulo vai dizer, só para explicar: logo pois compadece de quem quer e endurece a quem quer. Então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Paulo está explicando: quem pode resistir à vontade de Deus? Quem pode resistir de quem será filho ou quem não será? Quem pode resistir à sua vontade em bater no seu peito e dizer: não serei filho de Deus? Ou quem pode bater no seu peito e dizer: eu sou filho de Deus? Está nas mãos dele. Por isso, tanto que faz, ou melhor, tanto que quer, quanto que corre, não depende de ambos, mas depende de Deus. Está tudo sobre os cuidados de Deus. Então a gente começa a entender. Então, qual é a do homem que pode achar que pode replicar a Deus? Isso é Paulo no capítulo 9 explicando. Ou o oleiro, ou melhor, ou o barro pode achar que pode questionar o que o oleiro está fazendo. Será que o barro pode dizer: por que eu fui feito dessa forma? Por que eu fui feito dessa maneira? Não! Eu não posso me questionar porque eu sou dessa forma, porque quem me fez? Fui eu ou foi quem me criou? Então de que se queixa o homem? Porque o homem tenta replicar a Deus. Eu sou dessa forma por quê? Por que o Senhor me formou dessa forma? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para que da mesma massa possa fazer um outro vaso? Para a ira, ou para a honra, ou para a desonra? Calma aí, então Deus tem tanto poder em criar um vaso para honrá-lo, como também para desonrá-lo? Está nas mãos de Deus tanto aquele que o honra, quanto aquele que o desonra, sim. Aí olha o que ele vai dizer: e que direi, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder,
suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição. Quer dizer, então, ele disse que Deus preparou, então é passado. Então Deus preparou, Deus suportou com muita paciência os vasos da ira. Sim ou não? Sim, porque está escrito. E da mesma forma que Deus suportou no passado, é da mesma forma que Deus está suportando no presente. Talvez isso possa tirar o seu questionamento. Por que tanta maldade? Por que tanto estupro? Por que tanto assassinato? Por que tanto roubo? Por que tanta maldade do homem? Porque o homem está tendendo a ser mais frio, a ser mais carnal, a ser mais maldoso. Por que Deus não faz isso, não faz aquilo? Assim como Ele suportou no passado, Ele está suportando no presente. Porque alguém olha para a maldade e diz: cadê Deus? Uma criança que morre de bala perdida dentro de um carro, onde está Deus? A Cracolândia crescendo a cada dia, onde está Deus? Onde está Deus nas chacinas acontecendo nesse mundo? Assim como Ele suportou os vasos da sua ira no passado, Ele também está suportando no presente. Há um texto que diz que o cálice da ira de Deus está prestes a ser derramado. Louco é o homem de achar que fazendo maldade vai ficar impune. Louco é o homem de achar que se estuprar uma criança vai ficar impune. Louco é o homem de achar que se matar 5, 6 e se engrandecer por causa disso vai ficar impune. Ele está dizendo que Deus tem controle sobre os vasos da sua ira. Pode proliferar a maldade, pode fazer o que quiser. Haverá um tempo em que o cálice da ira de Deus será derramado. Então nós seremos condenados não aqueles ou estes que estão servindo de pedra de tropeço para outros. Porque a tendência de eu ver a maldade é de me apegar tanto a essa maldade ao ponto de ser alguém maldoso um dia. Se você ligar a reportagem e só ouvir maldade, vai ter uma hora que o seu questiona, que a sua mente, a sua subconsciência lá dentro vai dizer: esse cara merecia a mesma coisa. E você está sendo influenciado pela maldade de alguém. E se eu cometer a mesma coisa ou desejar o que ele também desejou, eu também provarei o cálice da ira de Deus. Então Paulo está explicando. E no decorrer ele diz: para também usar, ou melhor, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que já havia preparado. Então, da mesma forma que Deus suporta aquele que irá provar sua ira, da mesma forma Deus derrama riquezas sobre os vasos de misericórdia. Você precisa entender que não é porque a maldade cresce. Você precisa entender que não é por causa que o pecado se alastrou, porque alguém está fazendo muitas maldades, que Deus está impedido de derramar ricas bênçãos. Enquanto o mundo está lá fora propagando o mal, propagando a discórdia, sendo iracundo, perverso, maldoso, existem aqueles que são vasos da misericórdia. Existem aqueles que estão provando as riquezas de Deus. Eu vou perder meu tempo então, ligando a reportagem, sendo influenciado pela frieza do mundo? Ou eu vou correr para o meu canto para esperar que Deus derrame ricas bênçãos sobre mim?
podem provar. Porque da mesma forma que Ele suporta os vasos da ira, Ele derrama ricas bênçãos sobre os vasos da sua misericórdia. Paulo então lembra. Ele diz a seguinte coisa: graças a Deus. Paulo ainda continua explicando, irmãos. Ele suporta os vasos da ira e derrama ricas bênçãos sobre os vasos de misericórdia. Ficou tudo bem claro? Vocês estão aqui, irmãos? Aí Paulo vai dizer: os quais somos nós. Eles vão orar por ele e pela pessoa específica que está sofrendo, ele vem pedir ajuda. Você entendeu o que Deus faz? Então Paulo explica que os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Aí você vai entender o porquê que eu falei a respeito disso. Vasos de ira e vasos de misericórdia. Paulo utiliza desse assunto para dizer que os gentios também são vasos de misericórdia. Porque no conceito deles, os gentios, que nós também somos gentios, gentio era todo aquele que não era judeu. Não nascia judeu, não era de família, enfim, não era considerado como filho de Deus, era considerado como um vaso da ira de Deus. Mas Paulo usa desse assunto para dizer que os gentios também são vasos da misericórdia de Deus. Ele também vai lembrar de um texto que Deus disse, através lá de Oséias, que Deus olhou para um povo e disse, para um povo que outrora não era seu povo: farei meu povo a quem não é meu povo. Você está entendendo, irmãos? Todos conseguem me ouvir bem? Então Deus aqui, Paulo está explicando de que lá atrás, num texto lá, através da vida de Oséias, Deus vai tratar de que Ele vai fazer povo, um povo que não é. E Ele vai fazer amada quem não era amada. Então a gente está entendendo que Deus escolhe alguém que nunca o escolheria. Percebe que Paulo está explicando a questão de judeus e gentios, que o próprio Deus anunciou lá no Antigo Testamento, de que Deus iria escolher um povo que não era. Só porque os judeus, só porque Israel falhou na sua intimidade com Ele. Então Deus olha e fala: eu agora vou fazer um povo que não era ser. E eu vou... Você percebe que Deus não depende do meu amor para com Ele, para que Ele me ame mais ou me ame menos. Deus não depende do sacrifício que eu faço para que Ele ame mais você do que a
chão com as almofadas, e de repente vê uma mulher por detrás dele chorando, enxugando os cabelos e tudo mais. Aí o dono da casa olha e fala: se ele fosse profeta, ele ia saber quem é essa mulher, uma pecadora, porque nem nome tinha. Existem situações que você vai levar o nome por aquilo que você fez. Se prostituiu, é prostituto. Se bebeu, é beberrão. Se matou, é assassino. Então ele olha para ela e diz: é uma pecadora. Jesus, vem cá que eu vou te contar uma história. Qual é a história, Jesus? Um devia 50 ao rapaz, outro devia 500. Enfim, o homem decidiu a perdoar a ambos. Aí olha a pergunta que Jesus vai fazer a esse homem: a quem ele amou mais? O que devia pouco ou o que devia muito? Ele disse: olha, é claro que aquele a quem a dívida era maior. Você percebe que alguém que não era amada toca nele? E que o judeu ali, criterioso, olha para aquilo ali e fala: isso aí é uma pecadora, isso aí não merece. Aí Jesus, eu vou te explicar uma história. Eu vou te contar uma história para te explicar quem é menos amado e quem é mais amado. Eu vou te contar uma história para te explicar que não é porque alguém não esboça amor por mim que eu vou deixar de amá-lo. O meu amor é incondicional. Eu te amo além do que você já fez, além de quem você já foi, além de quem você já traiu, além do pecado que você já cometeu. Se Deus dependesse dos meus feitos para me amar, eu nunca seria amado. Deus ama tanto você que te traz para cá sem ao menos você saber por quê. Aí Jesus olha para esse homem e fala: então você disse bem, porque quem é mais perdoado é mais amado. Você não está entendendo. Vai entrar uma prostituta, Deus vai amar mais ela porque ela depende de mais perdão, depende de mais amor. Você já é amado. Mas se entrar alguém que estava fora e entrou, se achegou, o amor tem que ser maior, porque muitos foram os feitos de ruindade, muitos foram os pecados, então o amor tem que ser maior. Farei amada quem não é amada. Por que você foi amado? Porque Ele te amou primeiro. E Ele não só fala isso, como também Ele explica. E esse texto eu acho lindo. E no lugar, repita comigo, no lugar aonde se diziam: vocês não são povo de Deus, ali também será chamado: vocês são filhos do Deus vivo. Mas sabe o que mexe mesmo comigo? É que está falando que é no lugar. Não, peraí. Se alguém está olhando para a paciência e acha que Deus é incapaz de gerar filho lá, se alguém olha para o Rola, para o Antares e acha que Deus é incapaz de gerar filho lá, Ele está dizendo: no mesmo lugar onde era prostituta, no mesmo lugar onde era beberrão, no mesmo lugar onde era viciado, no mesmo lugar onde era ladrão, no mesmo lugar onde a sociedade discriminou, excluiu, é nesse lugar que Deus vai falar: é filho do Deus vivo.
explicando. Tanto é que ele vai dizer lá no capítulo 11: ó, profundidade das riquezas, da sabedoria, do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus caminhos, quão inescrutáveis são os seus pensamentos. Ou seja, não dá para medir. Não dá para medir, irmãos. Não dá para tentar entender os parâmetros de Deus para dar direção a alguém, dar filiação a alguém. Não dá para entender, porque se Deus tiver que pegar um assassino estuprador, você não vai entender. Eu não vou entender. Então, a fidelidade parte do ponto de Deus, que quer fazer filho quem Ele deseja. Se Deus quiser ir no mesmo lugar, vai ser no mesmo lugar. Na mesma cidade, vai ser na mesma cidade. Glória a Deus por isso. Aleluia. Ele também vai trazer o entendimento de Isaías, que ainda que os filhos de Israel fossem como a areia do mar, somente a descendência é que de fato, a descendência da promessa que de fato seria dele. O que a gente pode dizer? O que a gente pode dizer sobre isso? Se os gentios que nunca buscaram, que nunca quiseram, alcançaram a real justiça, João. Explica como alguém que é pecador, sujo, vai alcançar uma justiça que nunca procurou. E aqueles que lidavam com a lei da justiça dia após dia, não alcançaram a realidade da justiça. E alguém que nunca procurou Deus, encontrou a real justiça pela fé. Alguém que está ali lidando com a Torá, lendo a Torá o tempo inteiro, não está conhecendo a real justiça de Deus. Aí Deus olha para os gentios, anuncia e eles creem na primeira instância. E daí então que parte do princípio de Deus. Eles encontraram uma justiça que nunca procuraram. Nós encontramos uma justiça que nunca procuramos. Aqui é que a gente aprende da imputação de Deus. Deus imputou a sua justiça em nós. Por isso eu sou justo, não por causa de mim, mas por causa de alguém. Então quando eu creio em Jesus Cristo, Ele imputa a sua justiça em mim, ao ponto de eu ser justo diante dEle, ao ponto de eu conhecer a sua real justiça, não por causa de mim, mas por causa dEle. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Quem lembra daquele texto que Jesus fala com os camaradas e diz: olha, vou falar para vocês uma coisa, as prostitutas estão entrando, no reino primeiro do que vocês. Por quê? Elas ouviram de primeira o anúncio das boas novas e creram. Por isso estão entrando primeiro do que quem já conhece. Você vê um filho que conhece a lei do Senhor, mas não a sua justiça. Você vê alguém que era filho deixando de ser filho, e alguém que nunca procurou ser filho de Deus ingressar na filiação. Só porque não foi pela fé. Aí lá no capítulo 10, ele vai deixar claro: olha, o meu desejo era que vocês entendessem de fato o que Deus está esperando. Porque vocês rejeitaram a real justiça de Deus e procuraram estabelecer a sua própria justiça. E é aqui que o homem falha. Dele se achar santo demais ao ponto de
dizer que pela sua própria justiça ele alcançará o Senhor. Não alcançou a real justiça porque procurou estabelecer a sua própria. O texto é claro. Coloca aqui no capítulo 10. Versículo 3. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Por quê? Eles precisavam crer no Filho de Deus. E por eles não crer no Filho de Deus, negligenciaram a real justiça. E os gentios, quando olharam para Cristo, creram nele. Olharam quando bateu o olho nele, creram nele, então encontraram a real justiça. E quando ele vai entrar no capítulo 11, ele faz um questionamento. Então, Deus rejeitou o seu povo, irmão? Sim ou não? Não, Deus não rejeitou o seu povo. Ou não sabeis que a Escritura diz de Elias, como fala Deus, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, os questionamentos de Elias, e Elias acha que só restou a ele como descendência. Aí Deus fala: não, tem 7.000 ainda, Elias. Tem 7.000 ainda que eu reservei para mim, que não se dobrassem. Olha o entendimento de Paulo. Aí então a gente entende, baseado nisso, que Deus escolhe quem quer, da forma que quer. É que Paulo vai entrar nesse assunto, dizendo: e se a sua queda é a riqueza do mundo, e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Aí mais para frente, porque a sua rejeição é a reconciliação do mundo. Ou seja, Israel falhou, e quando Israel falhou, Deus assim ingressou os gentios. Deus confiou que esse povo fosse fiel a Ele. Esse povo foi infiel, quebrou-se, então entrou a filiação dos gentios. Deus te volta para uma nação que nunca o buscou. Deus te volta para um povo que nunca o escolheu. Deus te volta para um povo que nunca pensou nele. Somente porque aqueles que eram para dar crédito a ele não estavam dando. Quem tinha contato com os pergaminhos, quem conhecia já a lei de Deus, tinha mais do que obrigação em ser fiel a ele como filho. Só que eles falharam. Aí Deus diz: eu vou pôr vocês em ciúme. Eu vou pegar alguém que vocês nunca achariam que seria o meu filho. Talvez esse seja o momento de você estar olhando para dentro de si e falar: se olhou para trás e viu, não era nem para eu estar aqui, mas eu vim aqui. Aleluia! Alguém agora olha para o gentio. Imagina o gentio entrando na sinagoga dos judeus. Imagina se isso acontecer. Duvido. É como se você soubesse de alguém que estava numa vida totalmente errada e você presenciou, e essa pessoa entrasse aqui agora. Era como os judeus se portavam quando viam um prostituto de prática, quando viam um assassino de prática, alguém maldoso. Quando entrava: esse aí não é digno do reino, esse aí não serve para o reino, esse aí não pode ser do reino. Por quê? Porque a justiça está conosco. Deus me escolheu.
Vamos lá, verso 17, aqui eu parto para encerrar. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Quem aqui já estudou sobre o zambujeiro? Quem aqui já estudou sobre a oliveira? A oliveira a gente já estudou, mas o zambujeiro alguns devem não ter estudado. O zambujeiro é da mesma classe da oliveira. Se você for olhar, irmãos, nas fotos, vai lá no Google e pesquisa, você vai ver que eles têm a mesma aparência assim. Você olha, e essa aqui também é oliveira. Só que se você chegar bem pertinho, você vai ter uma clareza maior de que uma é diferente da outra, pelo fruto que produz. A real oliveira produz fruto bom, e a zambujeiro produz produz frutos brabos, ruins, amargoso, espinhoso. Então assim eles olhavam. Se você olhasse, você saberia, de perto você saberia, isso aqui é a oliveira de Deus. Ou melhor, essa aqui é a oliveira real, e essa aqui não, essa aqui é zambujeiro. Se você fosse ver o fruto, você também ia destacar uma da outra. Então Paulo usa desse mesmo termo para explicar a questão de judeu e gentio. Ele diz que os judeus foram quebrados, sim ou não? E eu, sendo o que? Zambujeiro, fui enxertado aonde? No mesmo lugar. Um se quebrou e Deus agora faz um novo enxerto. Só que se você for ver o enxerto, ou a enxertia da oliveira braba na real oliveira, você vai perceber uma coisa diferente. Porque a real oliveira vai sofrer uma mutação uma hora ou outra. Se você fizer um enxerto de uma árvore na outra, que seja doce, ou de uma amarga numa doce, você vai perceber que uma hora ela vai dar um fruto amargo e outra hora ela vai dar um fruto doce. Então como explicar se eu, sendo zambujeiro, é o que Paulo explica, se eu, que dou fruto ruim, sou enxertado nele e ele não sofre alteração? Deturpado, o meu caráter é ruim, sou mau por natureza, de repente Deus vai e me enxerta nele, só que o meu caráter não transforma o caráter de Deus. O meu caráter, o meu comportamento não faz com que ele sofra mutação. Deus não sofre mutação e passa a ser ruim por receber alguém que já foi ruim um dia. É o que Paulo está explicando. Eu fui enxertado nele, mas eu não influenciei. Ele não deixou de ser bom por receber um assassino. Ele não deixou de ser bom por receber um beberrão. Meu Deus! Porque alguém vai olhar Jesus se assentando na mesa e só tinha gente que não prestava. Alguém estava achando que ele seria contaminado com eles. Meu Deus! Eita! Só anda com quem não presta. Ele não sofre alteração. Ele foi enxertado, ou melhor, eu fui enxertado nele. E muito pelo contrário, irmãos, quem sofre alteração somos nós. Aleluia! Glória a Deus! Só que como que a gente vai explicar, irmãos? Se na lógica, só Deus. Se na lógica, se eu enxertar algo amargo em algo doce, essa árvore nunca mais vai ser a mesma, porque uma hora ela vai dar um fruto amargo. Só que como eu vou explicar? Se na lógica humana não bate, na lógica humana, uma árvore que sempre der fruto ruim, vai sempre ser ruim.
nunca vai ser bom dia. Na lógica humana é olhar para alguém na porta de um bar, ou na lógica humana é olhar para alguém num ponto de prostíbulo. Na lógica humana eu olho para eles e eu digo: é impossível. É impossível ter um caráter diferente. Para Deus é possível. Então a gente entende, irmãos, que ele não sofreu alteração, mas quem sofreu alteração fomos eu e você. Deus não foi influenciado pelo meu mau caratismo. Deus não foi influenciado pela minha conduta pecaminosa. Quer um texto que prove isso? Vamos lá. Jesus está indo para a oração. De repente pula um homem na frente dele, todo ruim, todo leproso. Aí esse homem olha para Jesus e fala: se o Senhor quiser, pode me tornar limpo. Se Jesus olhasse na lógica humana, ele seria influenciado pela lepra dele. Olha que coisa doida, irmãos. Se eu encosto no leproso, na lógica, eu fico leproso como ele. Não dá para mudar isso. É tipo assim, entrei no ônibus, alguém espirra. A tendência é que eu fique gripado. Você já viu alguém entrar no ônibus e essa pessoa espirrar, e ao invés dela contaminar outra pessoa, as pessoas serem influenciadas por ela? Não está sendo o contrário? Quem deveria ficar doente não era Jesus? Por tocar em alguém que está mal. Só que não é isso que acontece. Jesus toca e é o inverso. Ao invés dele ser influenciado, ele influencia. A cura é de imediata. Alguém toca nele incapaz de deixar de ser leproso. O que esse homem suplica a Jesus é: por favor, muda a minha história. Porque como eu sou leproso, Jesus, só tem lugares que ninguém frequenta para estar. Jesus, muda a minha história. Porque a sociedade me discrimina. Sou leproso, não posso frequentar lugares porque sou leproso. A minha identidade é leproso. Jesus, muda a minha história. Se você quiser, Jesus, eu quero. Se Jesus olhasse para a nossa lepra, nunca ele nos curaria. Isso aqui é a maior lição, porque existem pessoas, presbítero Geraldo, que nunca curarão ninguém, porque nunca acreditaram na fé que proferiu, ou em quem proferiu ou profere. Nunca será capaz de curar o leproso, porque acha que se chegar até ele, será contaminado por ele. Existem lugares que Deus só levará homens que de fato acreditam em quem eles são. Por Jesus acreditar em quem ele era, esse homem não foi capaz de o contaminar. Uma vez eu ouvi Luiz Hermínio falando que ele foi numa cidade onde só tinha aidéticos, só tinha gente com AIDS. Como que você vai sentar à mesa para comer com essas pessoas? Ele disse: eu entrei, preguei e Deus curou os aidéticos. Você não está entendendo? Foge da lógica. Não é você que será contaminado pelo mundo. Foge da lógica. Se o teu propósito for salvar alguém, se assente na roda. Se o teu propósito for salvar alguém, pega o contato dele, vai na casa dele,
eu acredito em quem eu sou de verdade, não serei influenciado pela lepra dos outros. Muito pelo contrário, quem é leproso se tornará limpo. Você foi enxertado nele. Só que a gente ainda não concluiu, porque a gente vai entender o que foge da lógica quando ele fala no versículo 24: porque se tu foste cortado do natural zambujeiro e contra a natureza enxertado na boa oliveira, não era para ser, mas está sendo. Não era para estar pregando, mas está pregando. Não era para subir para tocar, mas está tocando. Não era para tocar na bateria, mas está tocando. Não era para louvar, mas está louvando. Existem situações que a gente olha e pelo nosso critério a gente diz: é incapaz de cantar ali porque eu sei da lepra. É incapaz de estar na tribuna porque eu sei da lepra. Só que o que vai mudar é o meu posicionamento, se eu vou estender a mão para curar a lepra dela, ou se eu vou anunciar: é leproso, não serve para estar aqui. É leproso, não serve para cantar aqui. É leproso, não serve para tocar aqui. É leproso, não pode, é leproso, não pode, é leproso. E Deus está olhando: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Quem é corajoso para tocar na lepra e não ser leproso? Quem é corajoso? Quem é corajoso para estar numa praça cheia de gente e não ser influenciado pelo vírus, mas estender a cura? Por causa desse texto, vai, cura os enfermos, vai, anuncie o reino, porque eles podem ser um zambujeiro de Deus. Se coloque de pé.